Meu nome é Maria José da Fonseca Ferreira. Eu nasci em Conceição dos Ouros, Minas Gerais, em 1934. Agora viúva do poeta Hélio Pinto Ferreira, com quem fiquei casado há 37 anos. E ele faleceu em 13 de junho de 1989. Morei na Francisco Rafael, na casa de uma tia. E depois meus pais mudaram ali na Vila Maria. Minha mãe viveu durante 10 anos só aqui, porque depois ela faleceu. E enterrada aqui também. Meu pai também. E meus irmãos todos moram aqui. As diversões aqui em São José dos Campos, tinha associação esportiva, tinha o tênis, tinha o passeio ali na Rua 15, tinha as quermesses. E eram muito assim concorridas, o cinema. Eu gostava muito, a minha preferência era cinema. Gostava muito de cinema. Tinha o Cine Real, que ele passava muito filme francês, exibia muito filme francês. E o Cine para Todos e o Cine Palácio. Os carnavais, aqui tinha os carnavais de rua, tinha os carnavais de salão, mas isso raramente eu frequentava, muito pouco. Eu conheci o meu marido numa quermesse do Asilo Santo Antônio, no dia 1º de junho de 1952. Lá, toda a cidade, quando tinha quermesse, a cidade toda ia, comparecia. Não é como hoje, que tem vários lugares para ir. Geralmente é tudo no centro, tudo pertinho, e as pessoas compareciam, quase toda a cidade compareciam nas quermesses do Asilo Santo Antônio. Meu marido fez o curso primário no Olímpio Gatão. E ele estudou, depois fez o curso de contabilidade no Olavo Bilac. E depois fez o curso, foi da primeira turma da Faculdade de Direito, formado em 1958. Havia vários colegas, inclusive o Alvo Gonçalves, o doutor Altino Bondesan, Jairo Costa, Jamil Mata e muitos outros. Conheço assim, o doutor Altino, assim, né, compareceu na missa, quando meu marido ainda foi uma missa de 7º dia ali na igreja de São Benedito. E ele compareceu à missa, ele sempre manteve contato com alguns colegas, assim, que a doença dele tirou muito, deixou que ele ficou muito isolado com a doença. Meu marido tinha um escritório de contabilidade e ele trabalhava nesse escritório, e nesse escritório ele formou em Direito também. Depois que ele se formou, ele ficou só trabalhando em Direito, só advogou. Advogou por mais ou menos um espaço de 30 anos. Ele sempre cuidou da literatura com o maior carinho e sempre em primeiro lugar. Depois que ele aposentou, aí que ele foi mais, que cultivou mais ainda, dedicou inteiramente à literatura. Ele aposentou em 76, mais ou menos, acho que 76. Ele lecionou literatura brasileira. Na década de 70, ali numa escola em Santana, Compo. Até quando criança ele escrevia, que tem vários caderninhos de menino ainda, né? Quando começou, assim, mocinho, tá tudo guardado os caderninhos, tudo que ele anotava, que ele escrevia. Ele lia sobre tudo, ele abrangia tudo, mas especialmente crítica literária, poesia, mas abrangia a literatura, leitura, todo tipo de leitura, todos os livros que ele conhecia. Ele não era assim uma pessoa de uma coisa só, ele abrangia tudo. A poesia dele, às vezes, é uma poesia de revolta, mas mais uma poesia social, sabe, ele como aquela do trigo, aquela uma que não sei se vocês conhecem. Noturno, dorme a cidade pequenina, sob um véu de trevas e de trovas, nos campos imemoriais e em mares nunca dantes navegados, dos cantores e dos violeiros. O Paraíba corre e faz a renda nas cercanias da cidade. A lua desvenda a claridade, vem trazer em seus braços a estrela matutina. E o canto do homem se faz homem dentro da noite. Cresce e descresce, num ritmo de canção na solidão. Minha alma abre-se em sol e despetala-se em quermesse. Soneto. Se em minha passagem a flor desponta, o espinho já na pele me alfineta.
conta. Entre a dor e a alegria de um poeta, existe sempre um faz de conta. Se a vida me subtrai e me desconta, o tempo que vivi não mais me resta. Olho o passado como coisa tonta, entre a dor e a alegria de um poeta. Futuro, pano verde dos meus dados, atirado no mundo ponta a ponta, tivesse eu os meus dias esperados. Na longura da minha pobre infância, olho a paisagem, vejo na distância um menino que sempre fez de conta. Ele foi um ótimo profissional. Ele apenas, mas como assim, para ganhar dinheiro não, sabe? Mas como profissional ele foi um ótimo. E ele fazia inventário, despejo, essas causas que tem na cidade, advocacia trabalhista. Agora penal, assim, não gostava, ele não fazia muito não. Influência, geralmente cada um tem assim uma influência totalmente, assim não tem, cada um tem sua linha de escrever, seu modo de escrever, sua personalidade. Agora, como ele lia muitos livros, Fernando Pessoa, Cassiano Ricardo, os poetas brasileiros, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, os poetas assim ingleses, poetas franceses, ele lia todos esses poemas, todos esses livros escritos de língua estrangeira. E a poesia russa, que é uma coisa muito linda, né? O relacionamento dele era muito bom. Aqui havia sempre reuniões literárias aqui na cidade, ele era sempre convidado. Com os poetas, o Manuel Bandeira, Cassiano Ricardo, Carlos Drummond de Andrade, José Lino do Rego, escritor. E com aquela geração dele toda, ele participava de congressos de escritores em São Paulo, do primeiro congresso, do segundo congresso, organizado, acho que Sérgio Millier, não sei qual foi que organizou em 52, ele foi secretário do congresso em São Paulo em 1950, um congresso de escritores, acho que o segundo congresso de escritores. Tem aí os livros guardados, que na hora assim eu já não lembro bem. O Cassiano Ricardo gostava muito daqui, ele tinha um amor, tinha um carinho todo especial. Ele ficava ali, hospedava ali no Grande Hotel e ficava todo emocionado olhando a cidade ali de frente, sabe? E nós passamos em 72, ele foi até a Praça Cúnigo Lima e ainda foi lá rever a casinha onde ele morava. Ele tinha assim, contou sobre que ele morava ali, foi ele mesmo que contou que a casinha era dele ali onde ele morava, dos pais dele. Mas ele tinha um carinho muito grande por aqui. Quando ele vinha, ele se emocionava todo. O relacionamento entre os dois foi um relacionamento longo, de muita amizade, de muita... sabe, os dois se identificavam muito. A poesia do poeta Hélio Pinto Ferreira e o Cassiano Ricardo eu achava uma poesia muito boa. Sempre estava falando com ele, conversando com ele. Eles conversavam muito. Quando ele vinha aí para a cidade, ele ficava hospedado no Grande Hotel, ali da Praça, da Matriz. Ele já chegava e já telefonava, que ele já estava ali. Como ele já estava assim, uma certa idade e tudo, ele já vinha para o Grande Hotel para ficar conversando com ele. E ali a gente ficava conversando horas e horas. Ele publicou A Vida Presente, a Pequena Antologia Poética, agora publicou outro, Monólogo do Bacharel, 13 Poemas no Cordel, e vários outros pequenos livrinhos mesmo, pequenos, muito pequenos, mas de um conteúdo muito bonito. As poesias que ele escreveu nessa época que ele esteve mais assim em casa, que esteve doente, ele escreveu O Colibri, uma poesia muito bonita sobre o colibri. E ele sempre participava também das antologias que a Fundação publica. Até quase todas as antologias têm poemas dele. Enquanto ele viveu, ele sempre colaborou, sempre esteve sempre presente na vida literária da cidade. Escrevia para os jornais da cidade, para o jornal O Diário, sabe o jornal A Semana, que existiu aqui na década de 40, ele também participava desse jornal, escreveu no jornal Agora, escrevia ali no Diário de São José dos Campos, um jornal antigo que existiu aqui, Folha Esportiva. Escrevia crônicas, poesias, artigos.
Nesses artigos abordava assim, assuntos assim, de interesse da cidade, de coisas assim que, por exemplo, sobre qualquer coisa da cidade, qualquer acaso assim, que interessasse a cidade. Ele sempre colaborou, sempre esteve presente. Ele sempre esteve presente em tudo que relacionava com cultura e ele era convidado, ele estava presente. A sociedade dele é só literária. Ele não era de viajar, não gostava de viajar, não gostava de sair muito de casa. Ele sempre ele gostava muito era muito caseiro. Ele esteve ligado à política na década de 40, na década de 46, que veio a eleição, ele pertencia para o PTB. Ele foi um dos fundadores do PTB, não desse PTB de agora, mas do PTB antigo. Do PTB que é do Getúlio Vargas. A homenagem que fizeram a ele na igreja de São Benedito foi uma homenagem que ele gostou muito, deixou muito emocionado. Foi uma coisa muito bonita que fizeram para ele. A homenagem que ofereceu foram os amigos poetas, o José de Moraes, Paulo Nubile, José Omar de Carvalho, e bastante deles participaram e fizeram essa homenagem, que ele ficou muito contente. Ele foi no dia 14 de abril de 1989, daí há 2 meses ele faleceu. Os livros aqui de casa são todos encapados com plástico, todos ensacadinhos com plástico. Desde a década de 50 ou 60, que começou a era do plástico, aí nós começamos assim, a comprar plástico que vinha da feira, aqueles plásticos. A gente lavava, achou interessante os plásticos. Aí depois começamos a comprar os quilos e guardar todos os livros guardados dentro dos plásticos para conservação. Que são muito conservados, que meus livros aqui de casa são muito bem conservados. A biblioteca está muito bem conservada. Aqui qualquer coisa já, né, como ele fundou a faculdade, veio o ITA, são escolas assim, importantes que vieram para cá, as indústrias, tudo isso contribuiu para aumentar a cidade, para a cidade se expandir, crescer. O que mais trouxe gente para São José foi das indústrias. Porque todo mundo as indústrias começaram, veio General Motors, veio tantas indústrias para cá, já faz muitos anos que elas estão aqui. Aí começou a expandir a cidade. Era uma cidade linda, perfumada. É uma cidade muito gostosa, muito assim, a gente sentia, ela continua, a gente não dá para continua gostando da cidade do mesmo jeito, mas aquele tempo era mais gostoso, porque era tudo mais prático, era tudo no centro, não tinha esses bairros longe, não tinha nada, era só o centro. Quando nós chegamos aqui, era mais ou menos em 52, havia muitos sanatórios. Mas, graças a Deus, aqui em casa, meus pais mudaram, mas não havia nenhum doente na família. Mudou apenas para estudar e para trabalho também. Estudei aqui, meu curso eu fiz em Minas Gerais mesmo. Aqui eu cheguei, depois eu me casei, aí meu marido sabe, não deu para sair para fazer terminar meu curso. Pelo menos na minha casa, minha mãe era muito preocupada, né? Quando passava perto do sanatório, eu já ficava toda preocupada, tinha que fechar até a boca, nem respirar. Passava perto do sanatório, aqui tinha o Rui Dória, tinha ali na praça, era bastante sanatório, era tudo aqui no centro, aquelas pensões. Havia muitas pensões também. O sanatório trouxe muita gente para cá também, né? Poetas, escritores. Aqui estava o Paulo Setúbal, morava aqui. Ele ficou doente do pulmão, era tuberculoso, e aqui ele ficou. O Sanatório Vicente Aranha é uma fundação criada pela sogra do Paulo Setúbal. Então eu espero que São José dos Campos dê bastante valor à literatura, às artes. Nós temos uma cidade assim bem culta, bem assim evoluída nesse plano cultural. E a Fundação tem trabalhado muito para isso. Eu visitei há poucos dias o museu, esses dias mesmo eu estive no museu, vendo a exposição de quadros lá do pintor Queiroz, que estava muito bonita.
E às vezes em quando eu vou lá fazer uma visita, de vez em quando eu passo na praça e dou até, eu gosto muito de dar uma olhada para ver a novidade, porque tem um espaço cultural dedicado ao Cassiano, agora fizeram lá também, né? Um dedicado ao folclore, às artes sacras. Então é uma coisa muito bonita que fizeram na igreja. Eu achei que foi uma coisa assim de grande valor.